Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do programa De Tudo Um Pouco. E hoje nós vamos falar de um assunto muito pertinente e super atual. Nós vamos falar sobre as apostas online, que está cada vez mais presente nos lares dos brasileiros. Mas quando essa diversão ultrapassa o limite, é a hora de acender um alerta. E é justamente por isso que nós vamos conversar com o psicólogo Wesley Ferreira. Confiram. Pessoal, o programa De Tudo Um Pouco de hoje está com um assunto muito sério e alarmante, inclusive, chega a ser de utilidade pública. Nós vamos estar falando sobre os vícios em jogos online. É isso mesmo, gente. Infelizmente, está sendo mal, ultimamente, da atualidade e é muito sério. E precisamos sim falar a respeito disso, tanto na internet quanto em programas de TV. E é justamente por isso que nós estamos aqui hoje com o maravilhoso psicólogo Wesley, que já é um conhecido aqui do programa e vai falar a respeito desse assunto. Tudo bom, Wesley? Tudo bem, Sandra. Muito obrigado pelo convite. Este assunto é um assunto muito pertinente, é um assunto de utilidade pública e eu considero uma pandemia que está assolando os brasileiros e o restante do mundo. Infelizmente, não é verdade? E vamos falar sobre isso. Wesley, o que é dependência em jogos online? Bom, a dependência de jogos online é um transtorno que é reconhecido pela ciência e pela Organização Mundial da Saúde. Hoje a gente estima que mais de 2,7 milhões de brasileiros estão passando por este transtorno. Uau. É um número muito alarmante e o que é mais incrível, atinge as pessoas de classe mais baixa, pessoas com menos informações. E infelizmente a gente tem grandes nomes nacionais, pessoas que influenciam de fato a vida dos brasileiros. Nós temos grandes nomes como Neymar, Virgínia, que infelizmente fazem esse tipo de divulgação e acabam impactando no desejo, naquela angústia de ter mais, de ganhar grandes números em dinheiro e acaba transformando isso em um transtorno, em um vício que tem de fato destruído a vida das pessoas. Isso é verdade. E como identificar quando ela deixa de ser uma diversão e passa realmente a ser um grande problema? Como a gente está vendo, e tem casos alarmantes, inclusive suicídios, na verdade. É muito sério isso. Exatamente. Como que a gente consegue identificar isso? É detalhe, são coisas muito pequenas. Porque quando a pessoa começa a jogar, ela começa ali por alguma distração. Certo. Antigamente, há muitos anos atrás, a gente tinha alguns joguinhos que as pessoas falavam, mas isso ajuda na minha memória, me ajuda na minha ansiedade. Aí é que mora o problema. Porque, na verdade, o transtorno, ele inicia discreto. Certo. O que acontece? O nosso cérebro, ele tem um sistema de recompensa. E o sistema de recompensa intermitente é que causa o vício. Porque você joga e você não sabe se vai ganhar. E o que é muito importante, Sandra, é que a gente precisa saber e entender. As plataformas de jogos, como o Tigrinho, Bets e tantos outros, eles fazem a nossa leitura cognitiva. Eles sabem o que a gente quer e o que a gente quer ver. É muito parecido com os fast foods. Já reparou que as grandes marcas de fast foods têm, assim, cores parecidas, chamadas parecidas? É porque eles sabem ativar e aguçar a nossa fome, o nosso desejo. As plataformas são do mesmo jeito. Elas têm mecanismos que ativam o nosso cérebro, ativam o nosso desejo e faz com que a gente seja dependente daquilo. É isso que eu te perguntar, então você respondeu a minha segunda pergunta. Como é que essas bets, esse famoso time consegue viciar? Então é através disso, né, Wesley? Exatamente. O que a gente faz no consultório é fazer com que o paciente entenda que aquele vício, ele existe sim. E que por trás das grandes plataformas, das bets, do Tigrinho, de tantos outros, existem cientistas que entendem da mente humana. Como que isso acontece? O sistema Akumbis, que é o sistema que trabalha esse tipo de recompensa intermitente, ele começa a receber aquele excesso de dopamina. E os cientistas que estão por trás das bets, dos jogos de Tigrinho, entendem disso. Então fazem o corpo humano, o cérebro humano, ativar esse sistema. É como se o cérebro falasse assim, nossa, que gostoso isso, que legal. Por quê? Porque as plataformas vão a conta-gotas. Eles fazem as pessoas que jogam a ganharem um pouquinho. Você sempre vai ganhar um pouco. O que a pessoa pensa? Né? Aí é o que vicia. Então a pessoa não sabe quando vai ganhar, ela ganha um pouquinho e em cima disso ela vai apostando mais. Mas aí é onde a gente identifica que aparece o vício. Porque a pessoa vai aumentando o número de apostas, ela vai aumentando a quantidade. Aí o que acontece com ela? Ela fica mais retraída,
ela perde o sono, isso impacta nas suas relações familiares, nas suas relações afetivas, impacta no trabalho. Grande causa de demissões hoje em dia é por conta do vício em jogos. Impacta também do quê? Na estrutura familiar. O que é o mais grave hoje é o que acontece na estrutura familiar da pessoa. Caramba, eu tenho que te perguntar sobre isso mesmo, quais são os principais sinais, né, de que alguém está desenvolvendo essa compulsão? Então é tudo isso que você falou, né, Wesley? É muito complicado isso, a pessoa vai começando ali de pouquinho em pouquinho, vai tendo aquela coisa de recompensa, como você mesmo disse, não é isso? Exatamente, porque normalmente a pessoa que tem essa dependência, que tem esse vício, ela não reconhece que tem. Ela sempre acredita, assim como o dependente químico, ele pensa, eu posso parar a qualquer momento. Isso não me domina. E na verdade, isso já dominou a vida da pessoa. Aí o que acontece? Ela se retrai, ela fica mais intrusiva, ela tem a sua dificuldade para dormir, de se relacionar, de falar a verdade, porque ela esconde. E escondendo isso, ela tenta procurar outros caminhos e outros refúgios. Para quê? Dinheiro emprestado, agiota. Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve gigantesca e a pessoa não tem noção daquilo, porque ela acredita, de fato, de que em algum momento, alguma forma que ela vai conseguir fazer uma jogada e ela vai ganhar um grande número de dinheiro e vai conseguir pagar aquelas dívidas. Então, como que eu identifico? Pessoa mais reclusa, a pessoa com dificuldade de relacionamento, ela deixa de participar de questões sociais, jantares em família, encontros. Então a pessoa fica mais retraída, mais depressiva. Então a gente pode acender uma lanterninha ali e pensar, tem algo de errado com aquela pessoa. Na luta contra os terríveis ratos e todas as pragas urbanas, Nordeste por menos chama a número 1, Pasta Rosa. Seu problema é com a dona baratinha ou contra um exército de formigas, Nordeste por menos chama a número 1, Pasta Rosa. Pasta Rosa. 3091 50 50, chame a Pasta Rosa. 3091 50 50, Pasta Rosa. E como que esse vício, como você já falou um pouco isso, mas vamos deixar aqui mais claro, porque é um assunto muito pertinente, gente. Como é que esse vício pode e afeta a vida financeira e familiar e profissional dessa pessoa? Porque é uma escala, né? Vai afetando toda a rotina dela, não é verdade? Exatamente, é uma escala. Mas antes de falar como isso afeta, Sandra, eu acho que é muito importante a gente falar como isso afeta todos da família. Certo. Porque olha realmente... só, não sei se você já ouviu falar, mas é interessante falar sobre monofobia. Já ouviu falar de monofobia? Não. Não? A monofobia é o vício nisso aqui, ó, na tela, do celular. Todos nós temos, né, Isso. gente? Pelo amor de Deus. É um exemplo. Você fica muito tempo sem ter acesso e você começa a ficar ansioso, preocupado. Verdade. O que chegou mensagem, quem está tentando falar comigo, e você começa a ter aquela crise de ansiedade por estar longe do acesso à tela. A maioria dos brasileiros sofrem disso. Então, isso vira uma cadeia dentro da família. E como que isso afeta? Afeta a vida financeira, porque, como eu falei anteriormente, a maior margem da população que é atingida pelo vício em jogos é uma classe mais baixa. Infelizmente, né? Porque são influenciados por pessoas que têm um poder aquisitivo muito mais alto ao utilizarem as bets. Verdade. Por isso que tem aquela briga no Congresso e tudo mais da regularização dessas plataformas. Impactando na vida financeira, isso vira uma cadeia, como eu falei. Pega dinheiro emprestado, penhora a casa, que é da família, vende o carro, perde o emprego. Então isso vira uma cadeia. E nem sempre a família tem uma estrutura para poder entender que aquilo que está acontecendo não é falta de caráter. Olha, muito Porque importante não é. isso também. Aquela pessoa, de fato, está dependente daquilo. O cérebro daquela pessoa entendeu que aquilo é bom e ela pede para que ela faça. Então é por isso que é muito importante procurar tratamento o quanto antes. Perfeito. E existe esse tratamento? Como procurar esse tratamento? Qual é o profissional qualificado? Eu costumo falar muito que é muito importante que nem sempre a pessoa que está sofrendo dessa dependência vai procurar ajuda. Quem está à volta, que a gente chama que é o nosso círculo de apoio, que vai alertar e tentar procurar ajuda. O primeiro passo, procurar a terapia
com o psicólogo. Certo. Tá? Procurar terapia com o psicólogo. Junto com o psicólogo, tendo esse diagnóstico, iniciando esse trabalho, começam a entrar as questões multidisciplinares, porque muitas das vezes é necessário entrar com um psiquiatra, entrar com uma medicação, entrar com um círculo de apoio maior, profissional, para a gente conseguir dar sequência a esse tratamento. Qual é o padrão ouro do tratamento do vício em jogos? É a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, porque ela consegue identificar pensamentos distorcidos, compulsões, impulsos que a pessoa não consegue controlar. Com isso, a terapia cognitiva consegue traçar um trabalho, um planejamento de tratamento, com que a pessoa consegue caminhar com mais alívio, com menos culpa e entendendo que de fato ela passa por um transtorno e que ela precisa e consegue se tratar. E evita coisas piores, né, Wesley? Porque a gente está tendo dados, inclusive estatísticos também falando sobre a questão de próprio suicídio. Estão levando as pessoas a se suicidarem por causa disso. Isso é muito sério. Sim. A monofobia, que é o vício em telas, no celular, né? E tudo mais, tanto quanto o vício em jogos, é algo muito recente. Então se fala-se muito pouco porque existem poucos dados referentes a isso. É uma coisa nova, né? É muito novo. Nós, profissionais da saúde, os psicólogos e psiquiatras, a gente sabe que é muito alarmante e que existe um número muito grande de pessoas que tentam o autoextermínio por conta do vício em jogos. Por quê? Porque a pessoa perde tudo. Ela faz dívidas muito grandes e ela não vê caminho e não vê saída. Por quê? Essa pessoa tem família, tem esposa, tem filhos, tem dependentes e ela se vê sem nenhuma saída para resolver aquilo. Então ela entra num estágio de depressão tão profunda e se vê de fato sem solução para aquilo que, infelizmente, o índice de autoextermínio é muito grande. Caramba, é muito sério isso, gente. E como é que a gente faz com essas pessoas, com esses influenciadores? O que pode ser feito? A gente parece tão longe da gente, na verdade. Na verdade, eu acho que são desinfluenciadores, não é isso? Exatamente, né? Eu costumo falar que consciência de classe e leitura é algo que salva. E, infelizmente, nós não temos hoje, no poder público, algo que possa impedir que esses realmente influenciadores, entre aspas, possam atingir esse número de pessoas. Porque a distração hoje em dia é o celular, é a televisão e as bets e os jogos estão em todas essas plataformas que é de fácil acesso. Né? Isso é verdade. As pessoas que têm uma renda mais baixa, que são pessoas... qual que é o acesso que elas têm de informação? Redes sociais, televisão, rede aberta. Então acaba que o impacto maior são nessas pessoas. Né? O importante é o quê? É a gente entender que é um transtorno ativo, que está assolando a vida dos brasileiros, do restante do mundo. Precisa ficar atento sobre isso. E caso você identifique que você está passando por isso, está fazendo apostas cada vez maiores, pensa nisso várias vezes durante o dia, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, tem que acender um alerta, porque você precisa procurar ajuda, tem profissionais qualificados e é muito importante que você entenda que nem tudo está perdido, que existe tratamento e você pode se curar disso. Maravilha. Eu ia pedir pra você deixar uma mensagem, você já acabou deixando essa mensagem pra gente, que é muito importante. Wesley, eu quero te agradecer por essa entrevista tão maravilhosa. A gente teria muito mais coisas pra falar a respeito desse assunto, porque é muitos dados já, então assim, muita coisa mesmo. Infelizmente a gente não tem tanto tempo, mas eu te agradeço muito por trazer essa informação tão importante, tão pertinente e, sim, de utilidade pública. Temos que falar cada vez mais a respeito disso e lutar contra isso, igual você disse. E todos nós, como sociedade, temos a obrigação de fazer a nossa parte, não é verdade, Wesley? Sim, temos a obrigação de fazer a nossa parte. E eu peço um carinho, vou fazer uma mensagem final, que eu acho que é muito importante. Por favor. Familiares e pessoas próximas de pessoas que estão com essa dependência de jogos, passando por esse problema, não julguem, não apontem o dedo, porque isso só piora a situação. É importante dar apoio, é importante andar de mãos dadas,
direcionar essa pessoa para um tratamento, porque elas podem se reerguer, elas podem voltar à sua vida normal. É claro, a dependência de jogos é muito comparada com a dependência química, porque o sistema de recompensa intermitente que o cérebro trabalha é muito próximo, muito parecido. Certo. Porém, a gente consegue tratar em consultório, a gente consegue tratar com questões multidisciplinares, existe tratamento. Então o mundo não está perdido, a vida não acabou, independente do número do qual você está devendo. Procure tratamento, procure a terapia, há uma luz e você pode sim ser iluminado por ela. Que maravilha. Deixe seus contatos pra gente então, suas redes sociais, seu WhatsApp. Se alguém conhece ou está passando por isso, vamos buscar ajuda. O Wesley é especialista nisso, é verdade, Wesley? Exatamente. Hoje, do meu consultório, é uma das demandas que eu tenho mais presentes, porque igual eu falo, as pessoas não comentam, porque existe o lado da vergonha, o lado da timidez de falar sobre este problema, mas dentro do consultório é algo muito atual, é algo muito presente. Então, quem precisa de ajuda, pode me procurar, eu estou disponível para poder desenvolver esse tratamento junto com vocês. Me siga no Instagram, é @wesley.seupsi, PSI. Lá tem todos os meus contatos, tem vídeos super interessantes falando sobre a dependência química, falando sobre a dependência de jogos e que existe tratamento. Eu aguardo vocês. É isso. Muito obrigada, sucesso pra você, sempre atendendo a gente, viu? Muito obrigado pelo convite, volte Eu sempre. que agradeço, gente. Gente, espalhe essa matéria pra todo mundo. Vai ficar também no nosso canal no YouTube, vale a pena. Isso é muito sério. Bora fazer as pessoas entenderem o que tá acontecendo, não é verdade, Wesley? Exatamente. Até o nosso próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Para seu motor a diesel, caminhão, ônibus, tratores e geradores. Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins. Trabalhamos com as marcas SPAL, KS e Rio Solense. Motortem conta com a linha de motores completos e parciais. Profissionais especializados com as melhores soluções. Ligue e faça seu orçamento. 62 4009 8888. Motortem, mais uma empresa do grupo Tratortem. Pessoal, vocês viram só que assunto pertinente de utilidade pública. O Wesley Ferreira explanou muito bem o quanto isso está atingindo os lares brasileiros, quantas pessoas estão dependentes, infelizmente, dos jogos online. Então, gente, vamos divulgar essa matéria, vamos buscar ajuda. Você com certeza conhece alguém ou já ficou sabendo de alguém que tem essa dependência. Vamos fazer a nossa parte como sociedade. Querem saber mais a respeito desse assunto? Procurem o psicólogo Wesley Ferreira. Acesse essa matéria também no nosso canal no YouTube. Nós ficamos por aqui. Semana que vem voltamos com muito mais assuntos interessantes para vocês. Beijos e tchau, tchau.